evangelista Pedro. Para nós é um prazer estarmos aqui nesta noite. Deus abençoe o conjunto por mais um ano, 16 anos. Deus abençoe o pastor, as dirigentes, coordenadora, todo o altar que aqui está. Nossa irmã Karen, que com muito carinho nos convidou e nos ajudou. Eu cheguei bem atrasada, irmãos? O meu pai casou hoje no religioso e eu fiquei sabendo que ia ter essa surpresa na igreja dele na quarta-feira. E aí, como é que eu fazia isso? Eu estava marcada para vir aqui desde maio. E ali o pessoal da igreja atrás de mim, meu pai se converteu, deve ter 1 ano, 2 anos. Sim, uma resposta de oração, orava muito, minha família só eu era crente, tem 2 anos que meu pai se converteu. E aí ele casou no civil, não pude ir devido ao trabalho, e aí me ligaram pedindo que eu comparecesse hoje. Então, desesperadamente, entrei em contato com a Karen, mas veio o desespero, Falei, deixa eu chegar pelo menos um pouquinho atrasada. Fui lá, irmãos, vi a cerimônia, foi surpresa, foi linda, emocionante. Então aqui está a minha justificativa pelo meu horário. Quero agradecer, os pastores, a liderança que entendeu e compreendeu. E era bem pertinho, deu uns 10 minutos de lá para cá, graças a Deus. Até nisso Deus operou, Então foi por isso que eu cheguei atrasada. Amém, irmãos? Não é costume nosso, A não ser em dia de trabalho, Porque eu trabalho no Norte Shopping, que é um pouquinho longe. Mas hoje realmente foi devido ao casamento do meu pai. Mas eu agradeço de coração a igreja. Amém? Irmãos, a igreja está linda, esses arranjos que perfeitos, uniforme, tudo lindo para a glória de Deus. Irmãos, essa narrativa do Salmos 92 é um texto que eu achei muito forte, Porque aqui o autor está fazendo uma comparação com a palmeira e com o cedro, Então nós percebemos que o crente, ele precisa ter algumas características para que ele consiga ficar firme diante da presença do Senhor. Então a gente entende, alguns vão dizer que foi Davi que escreveu, nós vamos chamar de salmista o autor, que o salmista está preocupado em passar para nós, o leitor, que nós devemos entender que a caminhada com Deus, ela tem vários processos. E nesses processos, irmãos, nós somos moldados, nós somos cortados, nós somos tratados, aperfeiçoados, até que a gente chegue na forma que o oleiro quer. É por isso que na visão do oleiro, você vai ver que muitas das vezes o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso, mas é o vaso que se quebra na mão do oleiro. E por que isso, Lorena? Porque é nesse processo que a gente vai entrando nas formas que Deus quer. A gente chega aqui cheio de vontade, Querendo que seja do nosso jeito, querendo usar o que a gente gosta e para caminhos que a gente quer, mas é na mão do oleiro que o vaso vai ganhando forma. E se a gente se quebrar, eu gosto do oleiro, que ele não joga a matéria-prima fora, glória. Ele reaproveita, porque o problema não está na matéria, está como o vaso vai ficar conforme ele molda.
Tá enferma, vai pregando, irmãos. Tá doente, vai cantando. A porta fechou, vai adorando. Porque vai ser no meio da tua adoração que Deus vai movimentar o quadro. Eu me lembro que no final da pandemia eu fiquei muito enferma, irmãos, muito enferma. Eu tive uma anemia profunda, eu tive depressão. Eu estava muito ruim. Eu lembro que eu falei para minha pastora, eu falei, pastora, eu prego desde os meus 12 anos de idade, estou com 30, sábado eu faço 31 para a glória de Deus. E aí eu falei, pastora, eu acho que eu estou sem cabeça para pregar. Então me deixa um pouquinho fora até eu me recuperar. Ela me olhou assim e falou, tá bom, minha filha. Aí eu falei, ela foi dirigir culto. Eu falei, nossa, também não dá, tá bom, minha filha. Eu só falei para ela, mas eu desci, eu estava dirigindo, eu estava pregando. E quando não, o médico falou, em 6 meses eu te deixo curado. Em 3 eu estava para a glória de Deus. Aliás, porque ele falou, não dá para ficar curada, eu te deixo bem. Aí em 3 meses o céu gritou, vai ficar curada. Eu fui curada aonde, irmão? No altar de Deus. Às vezes eu testemunha, vem algumas mães me perguntam, minha filha está no quarto oprimida, o que eu faço? Falei, filha, traz ela para o altar. Porque o altar não deve nada para ninguém, ele não toma, ele devolve. Você se entrega aqui, ai, a recompensa vem. Tem alguém para entregar no altar aqui essa noite? Porque na medida que você entrega, ele devolve. Entrega aí. Dá o que você tem. Talvez hoje o que você tem para entregar não é o teu melhor de sempre, mas se você se esforçar, ele recebe e devolve. Ele recebe. Diga glória a Deus aí. Já não bastou quando Paulo disse que o crente é comparado com o atleta, o lavrador e o soldado. Porque tem que ter preparação para chegar no céu, disciplina e tem que saber esperar, irmãos. Aí me vem o salmista dizendo, tem que ser que nem a palmeira, tem que produzir. E achando que era pouco, ele falou, tem que ser que nem cedro. Aí eu gostei, porque isso pegou comigo, irmão. Eu estava estudando, isso mexeu com a minha cabeça. Porque o cedro, irmão, diferente da palmeira, que tem um crescimento rápido, o do cedro é lento. Ou seja, alguns processos vão ser maiores. Já viu aquelas coisas que você está orando, e demora anos para acontecer? É porque você é cego, irmãos. Aí o diabo fica querendo ameaçar a gente, pressionar a gente, mas mal sabe ele que a gente está firmado, irmãos. Tem que estar plantado como eu li, plantado na casa do Senhor. Eu me lembrei de Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A primeira condição para receber a sombra, para ter descanso, tem que habitar. E habitação fala de residência. Residência fala de moradia. Plantada é quem tem raiz, quem está fixo. Eu não estou pregando para quem fica para lá e para cá. Uma hora quer, outra hora não quer. Até porque a Bíblia diz que se você for morno, ele te vomita. A palavra hoje é para quem está plantado. Tem alguém plantado aqui nessa noite? Alguém plantado? Que isso, gente? Não desce mais aqui. Ai, Job, caralho, ele veio. Então você percebe que até para receber a bênção tem que estar firme na rocha. E ele está falando, ó, plantado. Que isso, gente? O céu está lá. Aparentemente, quem está olhando está dizendo, não está tendo crescimento. Irmãos, tem gente que chega hoje, dispara tão rápido, que quando você vê daqui a alguns dias já caiu. E às vezes não é porque ele chegou na emoção, não chegou com vontade, mas tem que criar raiz, irmãos. E o cedro, ele faz isso. Primeiro, ele cresce raiz, vai pegando os minerais, os óleos, tudo que tem na terra e vai se firmando. Se você, irmãos, colher daquela terra, você vai ver que tem parte do cedro, além do que sua visão alcança. É Deus dizendo para o homem, ainda não cresceu, mas para mim, eu lembro até de Samuel, irmãos. Ana levando túnica, a notícia é, esse menino cresce todo dia. Talvez ele era pequeno, 8 anos de idade, mas a palavra que vinha do sacerdote era diante de Deus e diante dos homens. Talvez
Irmão, você tem que aprender a confundir o inimigo. Você lembra da viúva de 2 Reis 4? O marido morreu, deixou uma dívida e filhos para ela criar. Aí o credor bateu na porta e falou assim: ó, eu vou levar os seus filhos para serem escravos e para pagar essa dívida. Irmãos, aquela mulher, ela corre e vai atrás do profeta. A mulher está de luto, ela podia estar chorando, mas ela entende: eu não me levanto, eu perco o que sobrou da minha casa. Ela corre e conta para o profeta. Aí o profeta, irmãos, olha para ela e pergunta: mulher, o que tenho eu contigo? Eu amo esse texto. Declara-me o que é que tens em casa. O profeta não abraça, não dá carinho e ainda diz: eu não tenho nada com essa situação. Mas me diz aí, o que tem lá na tua casa? Não é uma botija com azeite, talvez nem fé ela tinha, mas ela estava confundindo o adversário. Eu imagino, irmão, sem ferir o texto, o credor do lado de fora pensando: amanhã, essa hora, eu já estou com os filhos dela. E a mulher indo, e quando volta cheia de vasilhas. Se eu sou credor, eu penso: vai vender pote agora, minha filha? Mas não, enquanto ele está analisando, e eu gosto do profeta, irmãos, profeta é representante de Deus, profeta de verdade. Quando o profeta fala, é Deus falando. Qual é a ordem que o profeta fala? Você vai pegar vasos vazios emprestados, vai entrar na sua casa, vai fechar a porta do seu quarto. Sabe por quê? Se ela para falar para o credor: espera só um pouquinho que eu vou vender, vou arrumar aqui alguma coisa, o credor na hora levava os filhos dela. Aí Deus alertando disse: de porta fechada. Por isso que tem gente perdendo bênção, porque vive com a porta escancarada. E Deus usando o profeta falando: fecha a porta para receber milagre. Mas eu quero que todo mundo saiba, fique tranquilo, os seus filhos não serem escravos já é motivo suficiente. E aí ela volta com os vasos, fecha a porta, o credor não tem acesso à casa dela, porque brecha fechada impede que o inimigo tenha acesso à casa da gente, irmãos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ela vai descendo azeite, e quando o azeite, os vasos acabam, o azeite para, porque a gente tem que aprender que azeite não é para desperdício. Azeite tem que ter utilidade, irmão. Não adiantava ficar jorrando se não tinha onde depositar, irmãos. Então azeite só desce enquanto tiver vaso dentro da casa. Aí o filho falou que acabou, a mulher correu, sai de novo, ó. O credor já viu ela sair 3 vezes. E ela vai de novo lá no profeta. Aí o profeta fala para ela assim: ó, você vai pegar aquele azeite lá na tua casa, vai vender tudo. Detalhe, você vai pagar a tua dívida e vai vender o que sobra, porque Deus é fiel, tá? Aí ela corre e volta. Primeiro, azeite não era difícil para se vender naquela época, porque aquele azeite era puro, não era misturado com nada. Então todo mundo queria. A história diz, ou algum livro que complementa a Bíblia, só para nós estudarmos, porque a Bíblia por si só é suficiente, mas em questão de estudo, né, nós usamos outros livros, pesquisamos, enfim. Vai dizer que o azeite era usado para questões medicinais e era algo muito puro, ou seja, a mulher inicia o texto quase perdendo os filhos, sofrendo pelo luto e termina com a casa lotada, cheia de riqueza. Só Deus faz isso, dando condição para viver com aquilo que ela vai vender, irmão. Você vai pagar o que você deve e vai viver do que sobra. Tem alguém para receber essa palavra, pelo amor de Deus? Que assim como o cego estava esta mulher, vamos espiritualizar isso aqui, o adversário olhando e falando: amanhã eu volto e levo os filhos. Mas no outro dia, quando ele chegou, irmão, ela não precisava botar banca para vender o azeite. Se ela batesse na casa da irmã Maria, da casa da irmã Francisca, da irmã Isabel, dizendo que tinha azeite puro, ela vendia na hora. E não tinha negócio de pix, pagar depois, cheque, não era nada disso, era na hora, dinheiro vivo, moeda, o que fosse da época. Então no outro dia, quando o credor chega, ela tem para pagar até com juros, irmãos, porque Deus, quando entrar na providência, ele entra por completo. E Deus sabia que depois da dívida paga, outras seriam geradas, porque tinha criança para cuidar, né? Mas Deus olhou e falou: vai pagar o que deve e vai viver do que sobra. Como sempre ela confundiu o adversário. Será que você pode confundir o adversário nessa noite? Eu sei que ele olhou e falou: ela não chega a 16 anos, mas ele se surpreendeu. Olha vocês aqui. Mas o melhor, o detalhe mesmo, não é nem a festa, depois que a festa passa, mas é a gente estar aprendendo a confundir o adversário. Não fique em casa chorando, não, irmãos. Vai para a igreja, vai para a consagração, ora não, na culto de doutrina, se enfia na obra. O diabo só vai ver você subindo e descendo,
Ele olhava para o cego e dizia: mas cresce tão lento. Mas mal sabia que tinha estrutura para o vento que viesse. Suporta condições de ar seco e vento forte. É Deus dizendo: tu vai aguentar este deserto de pé, porque você está plantado. E gente plantado não morre com os galhos secos e sem folhas. Floresce no meio do deserto. Deus está aqui, gente. Quando eu fiquei nesse processo de enfermidade, eu lembro que eu estava no cartaz de uma vigília, só com participação, não era pregadora. Eu tinha anunciado que eu ia porque eu estava muito mal, sem condição nenhuma. Eu tinha menos de 15% de sangue no corpo, né? Então, sempre que eu acabava de pregar, né, porque eu sou agitada quando eu estou aqui, o coração ia bombear, não tinha sangue, era certo que eu desmaiava. Eu não podia andar sozinha. Na época ainda era solteira, tinha uma jovem, que é minha filha na fé, Cairana, que andava comigo, porque era sinistro. Só que de repente, irmãos, meia-noite eu olhei pra minha amiga, eu estava na casa da minha amiga e falei assim: amiga, vamos na vigília. Amiga, tu não tá aguentando ficar de pé. Eu falei: mas eu tô sentindo que eu preciso ir. Aí comuniquei uma outra amiga minha que era enfermeira, ela falou: eu vou, se der ruim eu tô lá. Eu falei: então vamos embora. Todo mundo que não ia, que ficou lá me olhando, me guardando, foi comigo pra vigília. Cheguei, sabe quando você chega num lugar que você olha e você pensa: o que eu tô fazendo aqui? Quem me viu chegando disse que eu estava com a expressão de aluada mesmo, como se eu estivesse ali, né? E ali eu entrei, cheguei e fiquei sentada. Aí de repente o Túlio estava cantando e ele falou assim: Dona Lorena, fica de pé. Eu falei: vai dar não, Jesus. E aí pediu que uma irmã viesse na minha direção e chegasse perto de mim. E ali Deus usou ele em profecia, com aquela irmã me apagando, e disse assim: assim te diz o Senhor, te trouxe para este deserto, não vou te tirar, mas vou passar contigo. Irmãos, eu saí enferma de casa para ouvir Deus dizer que Ele que me colocou no deserto, que Ele não ia me tirar. E ali, irmãos, depois Deus trabalhou tanto, era tanta gente me orando, que no final da vigília eu estava rodando, marchando, nem parece que eu cheguei morrendo, né? Esse é o poder de Deus. E ali, irmãos, eu fiquei com aquilo na cabeça e fui para casa. E comecei a orar indignada. Eu falei: não, não é possível. Que negócio é esse que o Senhor me trouxe? Não vai me tirar, que vai passar comigo. E orei, Deus falou para mim no meu coração: algumas pessoas eu tiro do deserto, outras eu faço prosperar no deserto. Eu vou te ensinar, filha, a dominar esse deserto. Foi quando Deus me deu a primeira pregação mais completa que eu já tive, que foi sobre H prosperando no deserto. Então eu entendi que quem está firme, irmãos, passa pelo momento mais difícil que for, irmãos. Não importa a situação, se você estiver plantado, você floresce até no deserto. Esse é o meu testemunho, mas a Bíblia diz que Agar, com Ismael, que era filho de Abraão, quando saiu de casa expulso por Sara, mas por permissão divina, a Bíblia diz que Agar entrou sem direção no deserto. Ela tinha uma promessa, ela se esqueceu, porque quando o vento sopra, a gente se esquece do que Deus fala de bom com a gente. E quando chegou que a água acabou, o anjo do Senhor apareceu e disse: Agar, o que tens? Levanta-te, pega na mão do menino, porque Deus ouviu o clamor de Ismael. E ele disse: esse homem que está aí, enche ele. Irmãos, é a Bíblia que diz: e Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte de água. Eu posso pregar 1 milhão de vezes, Deus sempre fala comigo. Se Deus abriu os olhos, é porque a fonte sempre esteve lá. Se você forçar um pouquinho mais, você vai ver a providência de Deus aí. Talvez como eu não te tire do deserto, mas Deus vai te fazer prosperar. Você vai dominar esse deserto. Prova, irmãos, a Bíblia diz: e Deus foi com Ismael, que habitou, ou seja, morou no deserto. Deus deu profissão para o menino, irmãos, fez ele ser frecheiro. E a Bíblia diz que ele se casou. Só Deus faz crente casar no deserto.
fora que às vezes não tem um plano. Estou na luta por reembolso. R$800, 550 de consulta com especialista, remédios, e é só Jesus na casa, irmãos. Uma peleja danada, sem condição financeira, mas Deus sempre provendo, irmãos, entrando com recursos. De repente, minha família toda sonha que eu tivesse o diploma. E eu falei, Deus, não quero nem mais estudar e nem dinheiro tem para isso. Recebi a proposta no trabalho, estou fazendo faculdade com a empresa pagando. É Deus me fazendo prosperar no meu deserto, irmãos. Talvez você não tinha condição nem de montar roupa, mas olha você aí bonita para a glória de Deus, irmãos. É Deus dizendo, quem está plantado, floresce. Você pode dar glória a Deus aí? Porque eu fico impressionado, irmãos, que a gente vai ficar plantado, vai florescer, frutificar na casa do Senhor. E ele disse mais, irmãos, ainda na sua velhice dá frutos. Isso mexeu comigo, né? Porque tem uma coisa que Deus faz com a igreja, é valorizar a gente. Irmão, se tem alguém que dá valor pra gente, é Deus. Eu fico impressionada. Ele está dizendo, ainda na sua velhice dará frutos e ainda pregará que Deus é justo. Irmãos, eu falo, eu não quero nem passar dos 70, que a Bíblia diz que depois eu só fadiga e cansaço. Mas eu sei que se eu chegar lá, irmãos, Deus vai me fazer dar frutos e ainda pregar que Ele é justo, que Ele é bom, irmãos. E isso me faz lembrar, irmãos, de Dorcas, uma costureira, irmãos, que a Bíblia não diz que ela é casada nem nada, e ela morava numa cidade pequena, é chamada de discípula, sem nem ter andado com Jesus, irmãos. Que isso? A mulher fazia obras igual a de Cristo. Oh, irmãos, as pessoas que pregam dizem que ela tinha capacidade de tirar a sandália do seu pé e dar para o outro se tivesse descalço. Que Deus me deu o coração de Dorcas, irmãos, para abençoar alguém nessa noite. Aí a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher vai vir a falecer. A Bíblia nem conta que ela está doente, mas já diz que ela morre. Aí o que acontece, irmãos? As viúvas ficam loucas, porque era ela que cuidava. Você percebe que a Bíblia fala sobre o cuidado com os órfãos e com as viúvas, porque sempre foi uma classe bem menos favorecida, né? E Dorcas era aquela missionária que cuidava de quem não queria cuidar, irmãos. Fazia roupa para quem não tinha como comprar, dava calçado, comida. Dorcas era uma mãezona, e morre a mãe do povo. Aí o povo, sabendo que Pedro está perto, manda buscar. Aí vem Pedro, quando ele entra na casa de Dorcas, irmãos, a sala está tomada de viúvas. A Bíblia diz que elas seguravam as túnicas que Dorcas tinha feito para elas, planteava e chorava e pedia para Pedro que a deixasse viva. Aí eu te pergunto, irmãos, que mulher é essa que quando morre ninguém prepara o velório, mas dá banho e coloca no andar de cima? Você não está morta não, é Deus te promovendo, segura. Você não está morta não, Deus vai te fazer subir de andar. Talvez Dorcas só era vista na sala, sentada numa máquina ou costurando a mão. Mas quando Pedro, pela misericórdia, ressuscita ela, detalhe, a primeira ressurreição de Pedro sem Cristo por perto, a Bíblia diz que ele pega na mão de Dorcas, ajuda ela a se levantar, conduz ela à sacada e apresenta ela viva no andar de cima. Você está plantada, minha filha. Você não vai morrer não. Deus vai te promover para mostrar que você tem valor. Uma coisa que eu aprendo, todo mundo é útil na casa do Senhor. Nem todo mundo vai ser de microfone na mão. Alguns com a vassoura, outros na cantina. Não tem problema, mas no reino de Deus tem lugar para todo mundo. Você não vai morrer. Deus vai te promover. Você pode dar glória a Deus aí? Talvez enferma ninguém cuidou, talvez enferma ninguém deu remédio, ninguém te ligou, ninguém foi na tua casa, mas quando morreu te deram banho e te colocaram no quarto de cima. Às vezes a gente chega nas últimas para receber o que Deus estava preparando pra gente, irmãos, e vem com honras. Imagine, de repente você de pé, olhando tudo que você fez, uma galera lá dizendo, a gente é contigo, gratidão. O vento está forte, mas é a promoção de
noite, irmãos, e eu pensei que eu ia morrer, mas Deus me promoveu, irmãos, porque de repente Deus soprou meu nome, eu pregava de manhã, de tarde, de noite. A minha filha na fé falava: mãe, de noite você contou isso no testemunho, de tarde você não falou. Eu falei: é tanto que eu não tinha mais mulher da Bíblia para pregar, não tinha mais testemunho para dar, e Deus fez eu prosperar e me subiu de nível, irmãos, no meio do meu deserto. Quando eu achei que eu ia morrer, Ele me ofertou vivo e eu estou de pé para a glória de Deus. Será que você pode levantar suas mãos e receber esta palavra? Deus vai te dar vida quando você achar que é o seu fim. Se prepare, irmãos, está vindo promoção de Deus aí para alguém. Oh glória, esse vento forte, essa porta fechada, essa madre cerrada, ai, daramanda candarão, é promoção de Deus para a vida de alguém, irmãos. Faz parte, irmão, tem que vir bastante luta para depois vir a vitória. Você está plantada, florescendo e frutificando, aguenta. Você vai ter condição, irmão, vai ser sorrindo. Aí quem olha diz: não acredito que está doente, não acredito que está desempregado, não acredito que está esperando por um filho, não acredito nisso. Você não tem que acreditar não, irmão, quem faz é Deus. Eu aprendi com a Bíblia, independente de eu estar curado ou não, eu continuo pregando sobre cura, porque quem cura é Ele, não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Ele. Então descansa o teu coração, irmão, só vai. É tu cantando e trabalhando e eu adorando, vai. É isso aí, é tu cantando e adorando e Deus te dando em dobro. É tu cantando e adorando e a glória descendo, irmãos. Vai fazendo a obra, vai pregando, vai evangelizando, porque você vai proclamar que o Senhor é justo e Ele é a sua rocha. E aí o salmista deixou isso para nós, dizendo que nós temos que ser como o cedro, como a palmeira, nós temos que ser frutíferos, ter fertilidade na casa do Senhor. Você tem que ser bom, irmão, você tem que ter disposição para o reino. Eu falo sempre isso na minha igreja com algumas irmãs mais tímidas: mas eu não prego que nem você, eu nunca te falei para fazer algo, você não precisa pregar que nem eu, não precisa cantar que nem eu, não precisa dirigir que nem eu, irmãos. Se você não é boa com o microfone na mão, você vai ser boa com outra atividade. Alguns vão aparecer mais do que o outro, e isso não quer dizer nada, irmãos, porque tem gente que não aparece tanto como o outro, não fica tanto em evidência, mas todo mundo tem utilidade na casa de Deus, irmãos. Porque o que seria das irmãs do congresso sem a irmã que faz a cantina? O que seria da gente que vem para o culto receber de Deus sem a irmã que limpa a igreja, sem o irmão que troca uma lâmpada? Já pensou se ninguém trocar a lâmpada, vai adorar no escuro agora? Não! Todo mundo é útil, irmão. Teve alguém que foi lá comprar as coisas, alguém que veio aqui e montou, alguém que pensou no uniforme, arrumou a costureira. Todo mundo tem utilidade. Gente plantada é útil na casa de Deus. Às vezes meus jovens falam que a gente não é nada. Eu falo: não é. Você é o músico, você fica na portaria. Se você não estiver na porta, quem é que recebe quem chega? Se você não estiver na guitarra, quem é que toca? Gente, todo mundo aqui é útil. A condição para ser usada é estar plantado e disponível. Porque tem gente que tem talento e se esconde, não quer fazer. Aí quem não sabe muito fica sobrecarregado. É por isso que Dorcas, irmãos, morre, porque ela estava sobrecarregada. E às vezes tem alguém padecendo que você podia ajudar e não ajuda. Ah, gente, faz isso não. Colabora com o irmão do lado, ajuda. Ah, porque só é a líder que tem que fazer. Ah, porque só é fulano. Para com isso. Que obra é essa mesquinha? Que se não for meu nome que tiver lá, eu não somo. Que se não for da minha vez, eu não faço, irmãos. Você tem que colaborar, irmãos. As irmãs vão fazer um culto, eu faço parte do grupo das irmãs, mas sou líder dos jovens. Só que eu estou programando um evento para novembro, mas toda vez que eu vou levar a carta do grupo das irmãs, irmãos, cooperando, anuncio nelas, anuncio o evento que eu estou fazendo, né? Mas cooperando, não é porque a gente não está lá que a gente não vai fazer. No reino de Deus, cada um tem a sua função, é organizado. Isso aqui não é bagunça, não. Não é do jeito que você quer, a hora que você quer, como você quer, a cor que você quer. Sempre é do jeito de Deus. Tem gente que ora por cor, tem gente que ora por tempo.
Tem dia que é de 6 da manhã até as 10, só organizando a agenda da igreja. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você não pensa, então tem trabalho para todo mundo. E aí o salmista está falando, você tem que ser como a palmeira, você tem que ser como o cedro. Paulo vem dizendo, como o lavrador, como o soldado e como o atleta, né, irmãos? Então que nesta noite a igreja do Senhor possa estar ciente que estar plantado é estar firme. Não é só você vir a este culto, é você fazer a diferença dentro dele. Fique com esta palavra, que Deus abençoe a igreja. Louvado seja o Senhor, né?